E aí, meus amores, como vocês estão? Vocês estão bem? Gente, que eu sou viciada em academia, muita gente já sabe. Se você não me conhece ainda, me segue lá no Instagram que você também vai saber. Mas poucas pessoas sabem de fato, a fundo, toda a minha história em relação a comida, dieta, academia. Então nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre a minha experiência, o que eu passei, o que eu sinto, o que eu acho sobre tudo isso e como que foi na prática pra mim. E eu espero que de alguma forma eu possa ajudar alguém que também esteja passando por isso ou precise ouvir um pouco sobre isso, pra dar uma motivada ou simplesmente pra entender algumas coisas que antes não entendiam. Então se você gosta desse tema, se você gosta de falar sobre isso, vem comigo pra mais um vídeo. Bom, antes de mais nada, eu acho que vale ressaltar que eu nunca fui uma criança gorda. Eu sempre fui muito corpuda, por vezes acima um pouco do peso, mas nunca gorda, né? Nunca obesa ou algo do tipo. Eu sempre fui muito corpuda, principalmente na minha adolescência, conforme, né, você sai ali da criança, o corpo da mulher começa a desenvolver e tudo mais. Então eu sempre cresci sendo muito corpuda, tendo muita perna. Eu sinto que a minha genética era muito boa, né? Por mais que tivesse controvérsias, porque eu acho que também tem um pouco de senso comum nisso. Os seus pais são gordos, você acha que você vai ser gordo, quando no fundo eles talvez tenham hábitos ruins e não seja a sua sina, seu destino também ter aquele corpo ou vice-versa. Então eu sempre tive a consciência que os meus pais eram magros, que eles até tinham engordado um pouco, mas que eles tinham uma genética muito boa, sempre que eles queriam, eles emagreciam muito fácil e que eu também tinha essa genética. Então, lidar com comida nunca foi um ponto exatamente pra mim. Eu nunca aprendi sobre nutrição, inclusive eu acho que é um pecado hoje você, como criança, adolescente, não aprender isso na escola, porque nutrição é muito importante e eu nunca tive esse conhecimento, nunca soube o que era caloria, gordura, proteína, carboidrato, eu nunca tive noção de nada disso. Então eu cresci como uma criança normal, eu comia quando eu tinha fome, eu comia o que tinha. Conforme eu comecei a trabalhar, ganhar um pouco mais de dinheiro, eu comecei a comprar coisas que eu gostava, coisas que eu não podia ter na época e depois eu pude proporcionar com o meu próprio dinheiro. Eu acho que conforme isso foi acontecendo, eu fui ganhando um pouco mais de peso, mas ainda assim dentro do esperado, até porque, né, tinha um metabolismo rápido, que falam, não sei, mas eu fazia esporte, eu sempre tava em movimento, então por mais que eu comesse muito ou muita besteira, eu sempre tinha ali um equilíbrio, vamos dizer assim. Porém, eu acho que o que piorou mesmo foi quando chegou na pandemia, que aí eu me vi num corpo muito ruim, assim, eu tava inclusive com o peso que eu tenho hoje, 75 quilos, não, hoje eu não tô com isso, mas eu tava com entre 72 a 75 quilos, o que não é muito, né, dentro do meu ver, porque eu cheguei a pesar esse peso e eu tava com um corpo legal, porém, eu lembro que eu não gostava do meu corpo, eu comecei a me incomodar com as roupas, eu comecei em lojas e não achar roupa pra mim, e aí eu comecei a ter uns seios muito grandes, né, porque seio é gordura, comecei a ter perna, comecei a ter muitas, assim, comecei a crescer de forma geral, o que era bom pra mim, né, porque eu não cresci só na barriga, mas ainda assim, eu me incomodava muito com o meu peso. E aí eu comecei a treinar, eu cheguei eu acho que no ano de 2021, eu comecei a fazer academia, eu não sabia nada de academia, porque até então eu era dos esportes, e aí sei desde criança, eu fiz circo quando eu era criança, bem aleatória, mas tinha um circo escola onde eu morava, era um projeto social, então tipo, eu fiz circo por alguns anos, depois eu fiz Muay Thai, eu cheguei a fazer natação, eu fiz vários esportes, né, algumas lutas, porque eu realmente gostava de coisas dinâmicas, eu não gostava da ideia da academia, mas por quê, gente? Porque a academia tinha muito senso comum, né, a gente ouvia aquelas histórias tipo, os bombados, as meninas piriguetes, sei lá, tinha várias histórias de senso comum, e eu era uma bobona, uma criança, não entendia muito, então eu acho que tudo que aquilo que a gente não conhece, a gente julga, e eu julgava muito a academia. Só que aí no ano de 2021, quando eu me vi nessa situação, né, passado um ano de pandemia, me vi numa situação muito desconfortável com o meu corpo, eu comecei a investir dinheiro nisso, e aí eu comecei a pagar um personal pra fazer 3 vezes por semana. E aí eu era dedicada, né, eu ia, às vezes, era até engraçado que, às vezes eu tinha aula no sábado e eu saía na sexta-noite e ia virada treinar no sábado de manhã. Teve um dia que eu fui até de vestido de balada, porque eu esqueci minha roupa, eu só coloquei uma calça de moletom por cima. Enfim, gente, assim, eu sempre fui determinada, tipo assim, se eu falasse eu vou fazer. Porém, nessa época, por mais que eu me exercitasse, o que pecava era a comida, porque eu não seguia dieta. Eu comia bem, né, eu tinha ajuda ali da minha mãe, na época também do meu pai, em relação à fruta, né, comer saudável, ter legumes disponíveis, mas eu também comia muito fora, né, por conta do trabalho, e aí eu achava que tava comendo saudável, né, eu colocava salada, eu colocava isso, colocava aquilo, mas obviamente, olhando hoje, né, com o conhecimento que eu tenho, eu excedia muito na gordura, excedia muito na proteína, eu não tinha ideia do que eu tava comendo, inclusive
inclusive nos snacks, né, nos lanchinhos da tarde, porque eu sempre comprava barra de proteína ou barra de cereal ou coisas assim aleatórias que o mercado julga fitness, mas no fundo não é. E eu achava que eu tava arrasando, quando no fundo eu tava consumindo muita caloria, muita gordura. Então assim, eu treinava tanto e eu falava pras minhas amigas assim, e todo mundo também ficava meio que um pouco indignado, porque via que eu treinava, fazia natação, andava de bicicleta e nunca perdia peso, sabe? Mas eu tenho a consciência de que a alimentação naquela época foi o meu pecado, foi totalmente o meu erro, e por isso que eu não consegui muitas vezes chegar nos objetivos que eu traçava pra mim naquela época. Mas eu ia, então naquela época eu ainda continuava com um corpo indesejado e comecei a crescer muito mais. Eu acho que quando você tá com um peso que você não gosta e aí você tá se dedicando e você não vê resultado, aí eu acho que dá mais gatilhos ainda de você começar a comer desesperadamente. Foi o que acontecia comigo. Sempre me davam gatilhos, eu falava, não tô perdendo peso, não tá acontecendo nada, eu vou comer mais e mais e mais e mais. Então, eu fui engordando até que eu cheguei em 86 quilos, gente. Então, entre 2021 e 2023, eu cheguei a 86 quilos, tentando, mas ainda assim, muito mal, assim, emagrecia, engordava, e foi por isso, por muito tempo. Passado isso, no ano de 2023, eu ia vir pros Estados Unidos, né, fazer meu intercâmbio, e todo mundo falava, nos Estados Unidos todo mundo come fast food, nos Estados Unidos todo mundo isso, todo mundo aquilo, e aí eu lembro que um dos maiores medos que eu vim foi o medo de engordar. Eu falava, gente, se eu já tô desse tamanho, eu não posso engordar mais. E aí foi quando eu conheci o meu coach, que ele é personal e nutricionista, e aí pra mim, que não tinha nutricionista na época, eu falei, pronto, é o pacote perfeito, ele vai, né, me treinar, vai falar o que eu tenho que comer, vai dar tudo certo, e foi isso. E aí, fechei o pacote com ele, né, eu lembro que foi o trimestral na época, e comecei. Só que eu ia pra academia, gente, assim, eu lembro de ter começado porque era uma obrigação, tipo assim, eu coloquei na minha cabeça que eu ia tentar, mas não era uma obsessão, não era nada assim, nossa, meu Deus do céu, nem tinha virado a chave ainda pra mim, sabe, tipo, porque tem essas, né, que as pessoas perguntam, quando foi que virou sua chave, quando foi que virou sua chave? Nem sei se tem uma chave que vira, mas eu acho que falando da minha trajetória, na época ainda não tinha virado a minha chave. Eu ia porque eu tinha que ir, eu era responsável com a minha saúde, mas quando eu me vi aqui no país, né, quando eu me mudei de país, me vi totalmente sozinha, sem amigos, aí as pessoas que eu falava no Brasil, a gente acaba se afastando um pouco, né, por conta da distância, e aí eu me vi realmente num cenário completamente sozinha, completamente perdida, e aí eu só tinha academia, então eu morava numa casa que eu não gostava das pessoas que eu morava, e aí o meu único escape era ir pra academia. Então na academia eu ia ver gente, né, eu ia ter um contato social, tipo assim, meu Deus do céu, né, não ia ficar tão depressiva, e ao mesmo tempo eu ia treinar e tudo mais, ia, né, fazer o que eu tinha que fazer, o que eu já tava fazendo. E por um outro lado, eu acho que também tinha um lado meu de ser sempre muito disciplinada, de sempre ter metas, sempre ter coisas pra conquistar, né, que eu era muito movida a isso no Brasil, assim, sempre que eu tinha um trabalho, eu era estagiária, eu queria ser efetivada, eu era efetivada, eu queria ter tal cargo, eu tava no inglês, eu queria falar, sabe, sempre tinha alguma coisa que eu fazia para o quê? Então, tipo, eu sempre tive um objetivo. E aí, quando eu tava na academia, eu falava assim, cara, não faz sentido eu vir pra cá todos os dias sem ter um objetivo. Então, eu comecei a traçar nisso. Então, acho que metade de mim foi a solidão do país, mas também metade de mim foi uma voz, um instinto meu mesmo de tipo, tá, qual que é o propósito nisso? O que eu vou ganhar fazendo isso? Então, eu precisava traçar isso pra mim mesma. E aí, foi quando eu comecei a definir metas, pequenas metas. Então, as minhas primeiras metas eu lembro que era ir pra academia. Tipo, às vezes eu ia fazer um treino bem fofo, mas eu ia. Então, assim, o checklist tava certo, sabe? Porque eu tinha que ir pra academia de segunda a sexta. Essa era a minha meta. Se eu ia muito bem no treino ou não, se eu ia perder muita caloria, que na época eu nem contava, ou não, nem importava. Porque pra mim, o ir já era conquistar algo, conquistar aquela meta que eu tracei. Depois, eu comecei a traçar a meta do peso, né? Então, eu tava ali com 86 quilos, eu cheguei com 86 quilos aqui. E aí, eu sempre tive um sonho de ter 65 quilos, mas eu não comecei com essa meta, eu comecei com metas menores, né? Então, 80, depois 75, enfim, mas eu lembro que a minha meta maior, master, assim, era realmente pesar 65 quilos. E aí eu fui emagrecendo, eu emagreci muito rápido, eu tinha metas muito agressivas, inclusive, eu fazia 2 cardios por dia e um treino de musculação de 2 horas. E aí eu comecei a ver resultado e eu comecei a gostar muito do que eu tava vendo. E aí peguei o tranco e aí nada me parava mais. Aí nesse momento virou minha chave, quando eu comecei assim, não só ver os resultados, mas eu acho que ter a satisfação de cumprir com a minha palavra, sabe? De falar, vou fazer isso e fazer. A satisfação de olhar pra mim num país que eu tava totalmente sem amigos, frágil, trabalhando como babá, que era uma realidade completamente diferente da que eu tinha no Brasil, e que se vê, né, muito fraca, tipo, nossa, o que eu tô fazendo? Não que seja um emprego ruim, não estou dizendo isso, mas é como se na minha cabeça eu estivesse retrocedendo de alguma forma, mesmo que eu estivesse aqui pra aprender o inglês. Mas me ver naquela situação frágil e de repente olhar pra academia e falar, poxa, tipo assim, eu tô foda, eu tô fazendo algo legal por mim e eu tô cumprindo com a minha palavra. Isso me dava um gás, assim,
assim maior. E fora ver os resultados no meu corpo, que era algo que eu queria muito, né, desde sempre, desde quando eu tinha, sei lá, 20 anos. E aí eu peguei firme, gente, gostei. Depois de um tempo, eu acho que parou de ser estético pra mim. Foi muito mais um olhar meio que de metas mesmo. E aí foi quando eu descobri o fisiculturismo, que era um esporte, né, que é um esporte, pra quem não conhece, voltado pro corpo, né, pra academia. As pessoas treinam muito com foco em mostrar os músculos e tudo mais. Eu acho que vai ser um vídeo à parte falar sobre isso, sobre o fisiculturismo, porque é um esporte que divide opiniões. Eu tinha muito preconceito. Gente, assim, vocês não estão entendendo o nível de preconceito que eu tinha. Era um nível muito alto, assim. E eu descobri o esporte, eu comecei a entender sobre o esporte, né? Aí eu tirei a minha capa, assim, de julgamento, porque é isso, a gente julga aquilo que a gente não conhece. E aí quando eu comecei a conhecer um pouco mais sobre isso, entender melhor e ver esse mundo, eu me apaixonei. E aí eu me encontrei nesse mundo, né? Porque era uma coisa que ninguém esperava de mim, porque eu acho que também tem um pouco disso, né? Eu odeio as pessoas falando, ai, você tá ótima assim, ai, o seu corpo tá perfeito assim, já era perfeita antes, agora tá ótimo. Tipo, não é sobre o corpo, né? E as pessoas sempre ficam, ai, porque é o corpo. Não é, eu acho que talvez, inclusive, as pessoas que têm mais insucesso nesse ramo, vamos dizer assim, as pessoas que vão só pelo corpo, porque envolve muito mais do que o corpo, né? Eu acho que envolve um pouco da parte mental também, a parte de disciplina, de muitas coisas, né? De não quebrar combinados com você mesmo. E é muito difícil, né? Eu acho que corpo por corpo tem muitos caminhos que as pessoas hoje têm encontrado pra chegar no corpo que quer. Mas pra mim era além disso. E eu acho que o esporte trouxe um pouco pra mim, já adiantando nesse vídeo, de um lado que não sexualiza a mulher, sabe? De um lado que muitas pessoas, principalmente as pessoas que não conhecem, elas olham e acham feio. As mulheres são muito feias. E eu achava ótimo, eu falava, é isso, eu quero que as pessoas me achem feia, eu quero que as pessoas não fiquem sexualizando o meu corpo ou dizendo que eu estou muito gostosa ou muito, sabe? Então, fora isso, é uma comunidade, assim, muito focada no mental. Então, obviamente que tem os seus derivados, porque tem muita falta de saúde mental nesse mercado também, nesse ramo, mas enfim, assunto para outro vídeo. Porém, me encontrei no fisiculturismo e falei assim, cara, é isso, eu quero competir. Aí tinha várias categorias, tinha várias coisas que eu precisava desenvolver em mim, não só no meu corpo, mas na minha mente, para conseguir competir. E tudo isso me fez criar uma nova meta, e dessa vez uma meta muito grande. E aí eu tava muito animada e enfim, me manteve no caminho. Eu acho que mais do que tudo isso, me manteve no caminho. E, gente, eu tô falando isso muito por cima, muito rápido, porque eu não quero que esse vídeo fique longo, mas grande parte do meu problema, a academia foi um suporte, mas o meu problema número 1 sempre foi com a comida. E eu acho que é o problema, na verdade, de muitas outras pessoas, né? Todo mundo que conversa comigo fala, eu não tenho problema de ir pra academia, eu até gosto, mas a comida é um ponto pra mim. E pra mim também gente, é um ponto tão delicado, que eu tinha até dificuldade de falar sobre isso há um tempo atrás, assim, porque eu realmente tive diversas crises de compulsão mesmo alimentar, eu comia muito, e aí eu tentava entender por quê. Será que é porque na infância eu não tinha aquilo que eu queria comer? Ou será que é porque eu não tinha dinheiro? Eu sempre tentava entender o porquê que eu era tão compulsiva, por que eu comia tanto, por que eu não me controlava. E aí você vai estudando sobre esse tema, você pode entender, né? São sobre emoções, né? São várias coisas que despertam gatilhos em relação à comida, mas a comida meio que te mantém segura. Enfim, tem várias teorias pra isso, eu acho que cada um tem a sua relação com a comida, mas pra mim era um tema muito pessoal. E nos meus primeiros, em 2023, entre 2023 e 2024, que foi o processo do meu emagrecimento e a minha primeira competição de fisiculturismo, eu não comi absolutamente nada, assim, eu seguia a dieta à risca, assim, tipo, fora do normal, porque pra mim a comida era como se fosse uma droga, e na minha cabeça, se eu tivesse qualquer recaída, eu não ia conseguir parar, e eu tinha muito medo de não conseguir parar, então eu realmente seguia ali a dieta, os treinos, mas principalmente a dieta à risca, e eu acho que é por isso que eu também tive bastante resultado. Depois aí, enfim, vai ser assunto para outro vídeo também, mas veio compulsão, aí eu voltei meio que um caminho retrocedendo, me encontrei, enfim, tudo mudou. Mas hoje, se eu fosse parar pra falar hoje, a minha maior dificuldade é lidar com isso, assim, é lidar com o equilíbrio entre a comida, e aí a comida que eu digo no sentido de besteira, de comer muito, versus a dieta. Eu tenho, obviamente, um estilo de vida que eu gosto de seguir, comidas que agora, pra mim, da dieta já nem são mais dieta, é algo que eu gosto mesmo de comer, mas sempre que eu tô, assim, né, dentro, assim, frente a coisas que eu gostava no passado, e me encontro com a minha eu do passado, eu tenho muito medo de voltar pra aquilo. E assim, é bem psicológico esse assunto, né, gente? Mas eu vou trazer isso num outro vídeo. Mas basicamente esse é um pouco da minha trajetória, pra vocês entenderem como que eu saí daquele corpo. Eu vou até deixar uma foto aqui, como eu saí desse corpo pra esse corpo aqui em tão pouco tempo e o porquê que tudo isso aconteceu, né? Então essa é um pouco da minha história. Se você gostou até aqui, comenta o que você se identificou, o que você não se identificou.
E me fala o que você quer ver no próximo vídeo, o que te despertou curiosidade, que com certeza eu vou trazer esse tema muitas outras vezes aqui, tá bom? Um beijo e se cuidem!